De volta, são 22 horas 43 minutos. Estamos entrevistando a advogada Janeci Alves, ela que faz a defesa das vítimas que se dizem supostamente sofreram assédio sexual pelo vereador santareno Luiz Alberto da Cruz, do PP. Antes de reiterar, de refazer a pergunta para a Janeci, eu quero deixar bem claro que este programa, o blog, está de portas abertas para o vereador, para o advogado do vereador Luiz Alberto, para fazer a sua defesa. Eu tenho tentado, inúmeras vezes eu tenho tentado entrevistas com ele por telefone, por contato através de e-mail, mas eu não tenho obtido resposta, para ver exatamente a versão dele, tá? Mas eu quero reiterar aqui que não só o programa TV Blog do Gesso, mas o Blog do Gesso está de portas abertas a qualquer momento para que o vereador ou o advogado do vereador possa fazer a defesa dele perante a opinião pública. Como eu perguntei antes do intervalo comercial, Janeci, por que a opção pela queixa-crime? É porque a lei nos concede esse procedimento para tentar coibir a atitude do agente. Até porque a pena, ela é pequena. Qual é a pena para um tipo de crime? É detenção de 1 a 2 anos. Então, quer dizer, a pessoa nem vai presa, né? Necessariamente não. Mas há uma situação. Ela só poderia ser presa se já existisse um outro processo que ele teria sido condenado. Então, ele não teria benefício nenhum. Nesse caso aí, há uma punição, mas naturalmente deve acontecer algum tipo de sanção diferente. Vamos ver, então foi feito essa queixa-crime, vocês já ajuizaram essa queixa-crime, né? Certo. Qual vai ser o próximo passo, Janeci? Próximo passo é o magistrado realizar a citação do querelado, e marcar uma audiência. Entre as partes? Entre as partes. E a partir desse momento vai se tentar, pelo menos em regra geral, uma conciliação. E caso contrário, é o prosseguimento na ação. Da ação, né? Da ação. Normalmente uma ação dessa, ela não demora muito, né? Ela nem deve demorar, até porque ela tem um período prescricional, né? Então eu não tenho bem certeza, mas como a pena é de 1 a 2 anos, possivelmente com 3 anos, 4 anos, porque eu não estou bem certa, ela prescreve. Então, durante como a gente deu entrada recentemente, então prazo, com certeza, o doutor deve marcar uma audiência, possivelmente esse ano ou no início de outro. Até porque, segundo as informações, a pauta está cheia, né? Então há muitas ações também. Mas a gente espera que ainda esse ano a gente consiga. Essas pessoas que sofreram o assédio sexual por parte do vereador, mas já prescreveu o crime, né? Qual vai ser o papel delas nessa ação? Gesso, em relação a elas, não há o que fazer juridicamente falando. Mas, se caso houver algum outro meio, por exemplo, dentro da própria Câmara, se elas precisarem ser ouvidas mediante a comissão, elas podem ser acionadas, não vai ter problema. Como testemunha, por exemplo? Testemunhas, ouvi-las, né, para saber se há alguma ligação em relação ao cargo dele, né? Até porque ele é um vereador. Janeci, claro que tu já te debruçaste sobre esse tema diversas vezes, tu tem te debruçado sobre esse tema na área jurídica diversas vezes, né? Eu queria perguntar para ti, o que é prova fundamental? O que é uma prova fundamental num processo desse tipo? Com relação à acusação ou à defesa dele? Em relação à vítima. A vítima. Que ela prove, né? A prova testemunhal é fundamental? Ela confronte os fatos, prove diante dele, né, diga, tente confirmar de todas as formas, qualquer elemento, ligações, mensagens, testemunhas, né, são provas fundamentais para o caso. No caso
da vítima, da qual nós entramos com a queixa-crime, há esses elementos, né? Mas vai depender muito do que o juiz pode interpretar. Então, é uma faca de dois gumes, mas eu creio, né, pelo nosso trabalho, que nós vamos conseguir o êxito, mas vai depender muito das provas levantadas, como vão ser analisadas, até porque quem determina a sentença é o juiz, né? O leitor do blog, ele fez um questionamento para mim com relação a essa questão das provas, né? Normalmente esse tipo de crime, assédio sexual, não tem, a vítima ela não grava a conversa, ela não bate a foto, não tem isso aí. Quando não se tem isso, né, vocês vão buscar outras provas, principalmente de testemunhos de pessoas que talvez tenham sofrido esse tipo de prática também. São as situações, né? Nesse caso em si, Jéssica, tem a questão da hierarquia, né? Como foi o comportamento dele em relação a essa vítima? Uma prova só, se você quer interromper, uma prova, a relação hierárquica, por exemplo, a relação de emprego, se existe emprego realmente entre o vereador e a vítima, já é uma prova. O vereador foi que indicou aquela senhora lá para uma determinada secretaria. Isso é uma prova fundamental. Sim, tem que ser analisado esse comportamento. Se foi ele que indicou, isso aí, para onde foi alocado, se saiu de lá, para onde foi. Então, são esses detalhes que a gente está trabalhando, né? Nós estamos trabalhando porque existe essa situação. Existe. E, colocando esses fatos, a gente espera que seja aprovado. O advogado do vereador já tentou entrar em contato com vocês por algum tipo de conversa, de conciliação, de tentar algum acordo extrajudicial? Não, acredito que ainda não exista, porque a gente não sabe. Infelizmente não tem como saber se ele tem ou não algum advogado. É o direito dele, né? A lei assiste esse direito. Então, até o momento, nós não temos conhecimento se existe algum advogado, né? O vereador já foi notificado pela justiça? Não, até onde eu sei, ainda não. Já não foi? Ainda não. Porque, inclusive, na Câmara corre a suposição de que essa queixa-crime não existe, de que tudo é só balão de ensaio, principalmente da imprensa, que não existe. A queixa-crime existe, foi ajuizada. Existe, foi ajuizada, se encontra em segredo de justiça, né, somente as partes interessadas poderão ter acesso. E eu acredito e espero que seja feita a citação dele por essa semana ou na outra, mas existe. Em nenhum momento a gente permitiria uma informação falsa, até porque nós trabalhamos com vidas também, uma sociedade que quer respostas, e o judiciário que está aí para nos dar a resposta. Mas ela existe. Existe e está em segredo de justiça. A gente sabe que há esses comentários, mas são suposições da outra parte, né? Ou há algum outro tipo de pressão em cima de vocês em relação pelo fato do suposto assediador ser vereador, ser uma pessoa influente na sociedade? Jéssica, eu me coloco sempre da seguinte maneira. Ele é um homem, eu sou uma pessoa, ele também é uma pessoa. Ninguém está acima da lei. Se ele cometeu os fatos, cometeu o ilícito, ele tem que responder. O fato de ele ser vereador ou não o faz maior ou menor do que ninguém. Ele é um cidadão comum. Se o cargo político, no meu entender, faz ele ser uma pessoa melhor, bom, eu não convivo nesse meio. Ele é um cidadão e, como tal, tem que responder por um suposto crime. O foco de vocês é a punição, a questão jurídica do caso. Certo. Existe alguma possibilidade de vocês atuarem também na questão política, ou seja, irem até a Câmara, ajuizar uma ação por quebra de decoro parlamentar
contra o vereador? Existe, mas nós estamos estudando, né? A gente está preparando essa documentação, deixando bem claro, não tem nada a ver com política ou com um partido. Isso é em relação à quebra de decoro parlamentar. O Código de Ética Parlamentar, ele dá alguns dispositivos para que qualquer cidadão possa se pronunciar diante da Câmara. Então, nós estamos montando essa documentação, mas eu não posso chegar e dizer assim, vai ser amanhã, depois ou depois. Não, a gente está estudando porque é uma Câmara. Vocês já estudaram o regimento interno? Já. Na realidade não é regimento, é um código de ética parlamentar. Né? Nós estamos estudando, tentando, como eu posso dizer, nós estamos tentando colocá-lo num dispositivo que assegure o êxito da denúncia junto à Câmara. E a questão do corporativismo, isso não deixa vocês um pouco assim receosos? Olha, o corporativismo na Câmara é grande, essa questão de ter frutos na Câmara de um processo desse de parlamentar, por quebra de decoro parlamentar, ter frutos disso, isso é muito difícil por conta do corporativismo. Isso não assusta vocês, não deixa um pouco assim insegura? Eu tenho pensado muito sobre isso, mas, Jesus, eu acredito no seguinte, se ao apresentarmos esse documento, não vou dizer quando, e o presidente da Câmara, que tem obrigação de tomar a termo e providenciar a análise, verificar todos os elementos, não o fizer, sinceramente, eu vou desacreditar nesses vereadores que foram colocados lá. Ele tem que zelar pela moralidade da casa. A moralidade hoje, dentro da casa, tem que ser realizada, tem que ser feita. Aconteceu um fato, aparentemente, digo porque até então não foi julgado, mas já apareceu um fato, uma situação, um ilícito provocado por um vereador, e esse presidente tem que tomar uma atitude. Nós temos que entender que esse ano é o último ano do atual presidente. Então, eu acredito que ele não vai sair da presidência dessa Câmara sem tomar uma atitude e deixar o pepino para outro presidente. Ou ele moraliza a casa, ou a casa vira uma bagunça. E nós, como eleitores, não temos mais como acreditar. E acredito também por ter mulher vereadora, doutora Ana Elvira, Marcela, a dona Ivete. Então, eu acredito que elas, como mulheres, vão apoiar, pelo menos para investigar, para tomar uma atitude, colocar o presidente para resolver essa situação. Ele vai ter um tempo para analisar a documentação e formar a comissão de ética. Ok, Janeci, muito obrigado pelas tuas informações, Obrigada. Muito obrigado pelas informações, principalmente no que diz respeito à questão do processo, das vítimas, e de uma certa forma você coloca um basta nessa suposta calúnia que se estaria dizendo que o processo não existe, isso é coisa de política, coisa e tal, o processo existe, foi ajuizado, e gostaria principalmente que quando terminasse você voltasse aqui para informar para a população, para o telespectador, para a telespectadora, enfim, qual foi o veredicto para esse caso. Eu espero que não demore muito, né? E tenhamos uma resposta para a sociedade e para elas, né, principalmente. Ok, volto a frisar, o vereador Luiz Alberto, ou o seu advogado, tem portas abertas aqui no programa, tem portas abertas no blog para dar a sua versão sobre este caso. Na próxima semana, nesta mesma emissora, TV Encontro, neste mesmo horário, às 22 horas, nós estaremos de novo aqui para mais um TV Blog do GS. Tchau, pessoal!